Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos continuar o nosso estudo no livro do Apocalipse e falaremos hoje a respeito da abertura dos 6 primeiros selos. Nós fizemos uma série de estudo no livro do Apocalipse, tivemos um intervalo devido a algumas necessidades, mas retornamos agora para continuarmos a sequência do nosso estudo. Portanto, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, aconselho que assista para seguir conforme o nosso propósito aqui, capítulo por capítulo do livro do Apocalipse. Pois bem, hoje nós vamos falar então sobre esses selos que aparece onde nós vemos logo no capítulo de número 6 do Apocalipse, nós encontramos a abertura dos selos. Uma verdade revelada no Apocalipse que contribui para o consolo dos cristãos, seja aqueles que estão em meio a sofrimentos, mas principalmente diante das ameaças futuras, é saber que Deus, o soberano, ele controla a história e cuida do seu povo em meio aos sofrimentos. O plano de Deus jamais será frustrado. E nisso nós podemos descansar. Portanto, o que Deus preparou e projetou para o seu povo, nós alcançaremos pela fé. Quando esses selos foram abertos ou serão abertos, dependendo do ponto de vista escatológico, há uma discordância. Como muitas outras partes do livro do Apocalipse, também existe alguma discordância dependendo do tipo de visão escatológica que algum cristão está inserido nela. Mas o nosso foco aqui, irmãos, será na mensagem consoladora que todo o livro do Apocalipse traz para a Igreja do Senhor, independente do tempo em que os cristãos estejam vivendo em momento da sua fé. O escritor George Ladd, ele faz um comentário sobre essa questão dos selos e sobre a abertura dos selos, e ele vai relacionar esses selos que são acompanhados de pragas na história, de forma de caráter geral, que na verdade nós podemos presenciar ou enxergar nesses selos, que são guerras, fome, peste e martírio. E o primeiro selo não toma muito claro o seu significado, e nisso destaca aqui Ladd no seu comentário. E o sexto selo, na visão de Ladd, seria a introdução do próprio fim. Ou seja, nós temos na abertura dos selos, o primeiro selo, há um debate a respeito de quem seria esse cavaleiro relacionado ao primeiro selo. Alguns vão defender que seria o Cristo, outros vão defender que seria o anticristo. Mas uma coisa que Ladd aqui traz é que o sexto selo seria a introdução do próprio fim. Isso é importante nós frisarmos. Por quê? Porque o sexto selo, se existe dúvida em relação ao momento da abertura dos selos, ou seja,
há uma dúvida: será que os selos já se abriram? Em que momento da história se abriu? Será que o selo ainda vai se abrir? Se existe essa interrogação, essa dúvida com relação aos selos, o sexto selo não deve deixar dúvidas, porque, segundo a própria fala de Lade, e eu creio ser esta a posição bem coerente, é que o sexto selo introduz o fim, a chegada do fim, ou seja, o dia do Senhor, tão profetizado pelos profetas da antiga aliança. Bom, a respeito disso, do dia do Senhor, o profeta Joel, no capítulo 2, ele fala sobre essa questão, quando nós encontramos assim: toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu monte santo, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão, de trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. Joel capítulo 2, versículos de 1 ao 2. Então preste atenção que Joel, ele faz menção do momento em que chega o dia do Senhor, e que esse momento seria um momento de medo para muitas pessoas. O contexto histórico, novamente, é importante. Por quê? Porque o contexto histórico nos lança luz sobre a interpretação do livro selado. No mundo romano, o que acontecia quando se fazia um testamento é que esse testamento deveria ser selado com 7 selos e na presença de 7 testemunhas. Os selos eram às vezes de argilas e eles indicavam a propriedade e a garantia da inviolabilidade do documento, ou seja, fazia-se então um testamento na presença de testemunha, selava com 7 selos para que aquele documento não fosse violado. E só poderia ser aberto na presença dos testemunhas. O livro escrito por dentro e por fora não é a Bíblia, como alguns pensam. Não é correto pensar, como alguns, que seria uma espécie de mensagem que a Bíblia tem, a mensagem literal, aquela que você enxerga na letra por fora, e uma mensagem oculta atrás da letra, que seria, no caso, por dentro. Assim defendem alguns cristãos, que são os defensores da mensagem além da letra. Eles dizem o seguinte: existe uma visão da palavra por dentro e por fora. O homem tem acesso ao que está por fora, mas o que dá vida é o que está por dentro, além da letra, a revelação. Essa afirmação eu retirei de um portal Revelação, portalrevelação.com, com o título Não Chores. Está tratando exatamente desse contexto do livro selado, onde eles interpretam o livro selado como a Bíblia sendo interpretada ali, além da letra. Mas não há nada nesse texto de Apocalipse que sugira isso. Esse livro selado, meus irmãos, ele também é relatado em Ezequiel, no capítulo 2, versículo 9 e no versículo 10. Esse livro demonstra que o segredo do futuro está nas mãos de Deus, que controla todas as coisas. O comentarista Arthur Park diz o seguinte, abre aspas: a visão de que o livro é o livro do destino provavelmente está correta. E ele vai dizer assim:
7 testemunhas, considera-se isso um testamento. 7 testemunhas atestariam um testamento, cada uma com o seu selo. Antes que a vontade pudesse ser executada, os selos tinham que ser rompidos. Portanto, o fracasso em quebrar os selos do livro significaria que a igreja não poderia receber a herança celestial. Fecha aspas. Então, perceba-se que esse comentarista, ele está aqui fazendo essa interpretação dos selos exatamente no contexto histórico onde agora esse livro selado está relacionado com o destino da igreja, a herança da igreja, que deveria receber aquilo que pelo testamento está garantido. Talvez isso explique o motivo de João chorar quando ouviu que ninguém poderia abrir o livro. Os irmãos vão lembrar que nessa passagem, João, um momento antes dessa abertura, João chora porque não havia ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, que pudesse abrir o livro. Até então, o momento em que o Cordeiro toma o livro, e João é consolado porque o Cordeiro era o único digno de abrir o livro. Os 7 selos que são abertos em sucessão denota-se uma completa ou uma completude da revelação. Não podemos esquecer a importância do número 7 no contexto do livro do Apocalipse. Isso nós já vemos lá no primeiro capítulo, no versículo 4. Também os mistérios do reino do céu, eles são apresentados no Mateus capítulo 13 por 7 parábolas contadas por Jesus. Então o número 7 está muito ligado àquilo que é o aspecto da completude da revelação divina, do plano divino. Portanto, o livro na mão do Cordeiro mostra que ele tem o controle da história em suas mãos. Tudo vai caminhar para o desfecho final e vitorioso para o povo de Deus. Antes, é preciso destacar, meus irmãos, que a tribulação sempre fez parte do povo de Deus. Por que é importante falar nisso? Porque alguns irmãos defendem que a igreja não pode passar pela grande tribulação e que esse selo seria uma relação com a grande tribulação e que, sendo assim, a igreja não poderia passar pela grande tribulação. No entanto, tribulação sempre fez parte do povo de Deus. É assim que nós encontramos o próprio apóstolo Paulo escrevendo a sua carta no primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 3, encontramos assim: enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Então perceba, irmãos, que a igreja ela foi ordenada para servir a Deus mesmo em meio às suas tribulações e perseguições. Para a igreja de nossos dias, falar em tribulação assusta, mas para a igreja do tempo de João, isso era normal. E o resultado vitorioso apresentado pelo livro do Apocalipse, na abertura dos selos, trazia, na verdade, para aqueles que estavam debaixo de perseguição, uma espécie de consolo. Por quê? Porque no final, eles serão vistos como os mártires andando com o Cordeiro. Os 144.000 selados, martirizados, mas que ressuscitaram e estarão com o Cordeiro. Isso é um consolo. A vida do cristão é firmar-se na fé, irmãos. Não podemos deixar de nos firmar na fé
para que em nenhum momento viemos nos fraquejar diante das tribulações. E não adianta nós queremos tampar o sol com a peneira, não adianta nós queremos fugir da mensagem da grande tribulação, da possibilidade da igreja estar na grande tribulação, como assim eu creio, porque isso, fugir dessa mensagem, não vai isentar a igreja da tribulação que ela tiver que passar e enfrentar nesse mundo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12 e 13, nós encontramos: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Devemos lembrar, meus irmãos, que a revelação foi concedida para a igreja como um incentivo de seus membros para perseverar sob muito sofrimento e tribulação, e como o apoio à sua fé para que eles não se sucumbissem diante da tentação e de desespero. Mesmo não compreendendo as finalidades de Deus em meio aos sofrimentos, o cristão não deve duvidar da verdade de Deus ou sua capacidade de ajudá-los. O leão de Judá, a raiz de Davi, termos que nós encontramos no livro do Apocalipse nesse contexto, são termos que apontam para o reino messiânico. Logo, devemos pensar que é nesse contexto que se deve desenrolar a história da humanidade. Ao homem foi dado o poder de governar a terra, mas falhou. Mas Cristo, como homem perfeito, governará com perfeição. Os amilenistas, quem são os amilenistas? Aqueles que não creem na existência de um milênio terrestre, que acredita que nós já estamos no milênio espiritual e que é isso que nós devemos esperar. Os amilenistas acreditam que já estamos vivendo o milênio e, portanto, Cristo já está reinando segundo essa ótica. Mas, ainda que a igreja esteja governando com Cristo, a plenitude da bênção do governo de Cristo só poderá ser experimentada quando ele vier e subjugar seus inimigos, como é demonstrado nos capítulos 18, 19 e 20 do Apocalipse. E aqui, meus irmãos, eu preciso retomar mais uma vez a explicação de Lade sobre esse assunto. Abre aspas. É importante enfatizar que a esperança bíblica não é somente de salvação espiritual, salvação do indivíduo da sua culpa e do seu pecado. A salvação individual está incluída, mas a ênfase principal está na salvação do povo de Deus como comunidade terrena e sua libertação de todos os males espirituais, sociais, políticos e físicos. Fecha aspas. Então, Lade, ele traz essa ênfase de que o aspecto da salvação envolve a redenção do povo de Deus, em todos os sentidos espirituais, sociais, políticos e físicos. E isso se dará no reino messiânico, ou seja, no milênio. Os 7 chifres representam a plenitude de poder que o Cordeiro possui. Não podemos esquecer que o próprio Cristo, no Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Os 7 olhos, isso indica que a onisciência do Cordeiro. E essa onisciência do Cordeiro, que tudo vê, que tudo conhece, é muito bem expressa nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse,
ali quando as cartas são endereçadas às 7 igrejas e nós podemos perceber: sei de tudo que você faz. Então nós vemos aqui um cordeiro que tem a onisciência. Algo interessante, meus irmãos, ocorre no exato momento em que o livro é entregue ao cordeiro. O que acontece naquele momento? Ocorre uma adoração. O incenso presente no texto representa a oração. Foi assim no contexto culto levítico. Os irmãos vão lembrar que no contexto culto levítico, o incenso estava sempre relacionado ao culto, ao aspecto da adoração. O salmista anseia para que a sua oração chegue a Deus como incenso. Assim encontramos Salmo 141, versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Não há nenhuma razão para atrelar os santos que aparece aqui no contexto com a teologia católica da intercessão dos santos. Os santos aqui, eles não estão orando nos céus, e sim na terra. Como Davi: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Todo cristão deve saber que a sua oração é importante, pois pode chegar diante de Deus quando feita com fé em Deus. Isso é importante. É entender que a nossa oração ela chega ao trono de Deus e que Deus dará resposta quando nós oramos. É importante nós orarmos pela igreja, orarmos pelo nosso país, pela nossa nação, orarmos pelo mundo como um todo, para que o reino de Deus venha sobre esse mundo. Porque o Cordeiro foi digno de abrir o livro e é cantado no louvor, ou seja, quando eles estão adorando o Cordeiro aqui no capítulo 5, mais precisamente versículo 9 e 10, esse cântico expressa o porquê o Cordeiro foi digno de abrir o livro. Por que ele foi digno de abrir o livro? Assim diz o cântico: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Algumas versões trazem no lugar de nos fizeste reis, tu os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nos fizestes deve ser entendido como algo que ocorreu em algum tempo passado, que aponta para a morte de Cristo. Por quê? Porque foi através do sacrifício do Cordeiro que nós fomos feitos rei e sacerdote. Toda a criação louva e adora aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Deve ser notado que até mesmo o Cordeiro recebe adoração. Logo, quando a seita das testemunhas de Jeová recusa adorar Jesus, não está reconhecendo essa parte da Escritura. E o que o escritor aos Hebreus diz conforme se segue. Em Hebreus capítulo 1, versículo 6, e novamente ao introduzir o primogênito do mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Bom, agora vamos falar um pouco sobre esses cavaleiros. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco. Quando olhei, vi um cavalo branco, seu cavaleiro carregava um arco e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar as vitórias. E a pergunta é: quem são os cavaleiros do Apocalipse 6? Bom, não tem como saber ao certo a identidade deles. Contudo, Zacarias deixa claro que esses são seres que estão ao serviço de Deus para executar juízo de punição. Sim, as igrejas de hoje não querem ouvir sobre o Deus que pune. A mensagem hoje é sobre o Deus que é amor, o Deus que abraça.
mas esquecem de que o Deus que abraça e que perdoa também é o Deus que julga e que pune os impenitentes. Deus, meus irmãos, Ele não livra a igreja da tribulação. É um erro pensar que Deus livra a igreja da tribulação. Deus livra e preserva o seu povo em meio à tribulação. Sempre foi assim na história da igreja. É necessário, meus irmãos, uma distinção entre tribulação e ira de Deus, onde as pessoas fazem muita confusão. Ira de Deus é uma coisa, tribulação nem sempre está relacionada com a ira de Deus. Porque a igreja, ela não está destinada à ira de Deus, isso é verdade. Mas isso não significa que a igreja não passará pela grande tribulação. Embora a igreja sofra perseguição nesse mundo, essa perseguição tende a se aumentar no tempo do fim, e isso é uma verdade, meus irmãos. Mas a perseguição pode levar o povo de Deus a uma busca mais intensa pelo socorro de Deus e pela santificação. Nós podemos perceber que a comodidade que nós vivemos muitas das vezes, quando tudo está fácil, acaba contribuindo para uma vida espiritual relaxada. Mas quando acontecem os apertos, é quando nós muitas das vezes nos achegamos mais, buscamos mais, nos preocupamos mais com a santificação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 11, versículo 31 e 32, diz assim: se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo estava tratando ali do contexto da ceia do Senhor e da necessidade de alguns examinarem a si mesmos para fugir do juízo de punição de Deus que estava acontecendo. Alguns estavam ficando enfermos, outros estavam morrendo como punição de Deus. Muitos foram mártires na história da igreja, meus irmãos, e muitos ainda serão. A verdade é essa. E não há do porquê nós ficarmos também preocupados. Quem tiver que morrer a espada morrerá, e quem tiver que ser preso, será preso. É isso que a Bíblia diz. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, assim: quem tiver de ir para a prisão, irá para a prisão. Quem tiver de morrer a espada, morrerá a espada. É a hora da coragem e da fé dos santos. Meus irmãos, então, essa é a realidade. Não há por que preocupar. Deus tem tudo programado na sua eternidade. E se você tiver que passar pela tribulação para exaltar o nome do Senhor e testemunhar a sua fé, você vai passar. Se você tiver que morrer pela fé em Cristo, você vai ter que morrer pela fé em Cristo. Você vai morrer pela fé em Cristo. Há uma forte revelação, ou seja, há uma forte relação entre os profetas, o que os profetas da antiga aliança diziam, com o relato do Apocalipse. Quando nós olhamos para Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, nós encontramos assim: então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi, e os habitantes de Jerusalém olharão para aquele a quem os traspassaram e chorarão por ele como quem chora a morte do filho único, lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. João já havia falado de forma semelhante no capítulo 1, versículo 7, quando ele diz assim: vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos os verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Muitas outras passagens estão interligadas com a fala de João, o que demonstra que não devemos desconsiderar essa informação ao lermos o Apocalipse. É importante, meus irmãos, lembrarmos que esses cavalos aparecem também no período da história do povo de Deus como um propósito de executar juízo, conforme nós encontramos no relato do profeta Zacarias.
O momento era depois de 70 anos de cativeiro babilônico. Deus enviou os cavaleiros para executar juízo e fazer descansar o seu espírito, conforme Zacarias capítulo 6. Também Daniel fala de 70 semanas destinadas ao povo de Deus, para que o juízo divino seja executado e seu povo restaurado. Embora haja controvérsia quanto ao cumprimento de tal profecia, parece que o mais correto é a interpretação de que a última semana da profecia de Daniel teria seu cumprimento num tempo ainda futuro, quando Deus tratará com uma ênfase na restauração do povo judeu, levando a cabo o cumprimento de diversas profecias relacionadas com a nação de Israel. Isso aqui é muito importante porque hoje muitos estão dizendo que Deus não tem nada a ver mais com a nação de Israel. Engana-se. Existem profecias que estão relacionadas com a nação de Israel e Deus vai fazer com que essas profecias se cumpram. Deus vai preparar a nação de Israel para a sua entrada no reino messiânico. Isso se dará quando? Após a segunda vinda de Cristo. Contudo, meus irmãos, não há nenhuma razão para tirar a igreja desse cenário, como fazem os pré-tribulacionistas. Olha, Deus vai tratar no futuro com Israel, a igreja não tem nada com isso, a igreja não estará aqui. Não. Antes do cumprimento do reino messiânico, é necessário que venha o sofrimento conhecido como angústia de Jacó, profetizado por Jeremias capítulo 30, versículo 7. Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel, e no final, porém, ele será resgatado. A cidade de Jerusalém estará sendo vítima do cerco por parte dos exércitos inimigos, conforme nós encontramos em Joel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 16. Nos dias atuais já é fácil saber como isso está perto. E aí voltamos à pergunta: o que significam esses cavalos? Sempre encontramos especulações sobre a identidade desse personagem. O cavaleiro do cavalo branco, diz uns, é o anticristo, diz outros, é Cristo. O cavaleiro do cavalo vermelho, alguns fazem uma ligação desse cavaleiro do cavalo vermelho com a Revolução Russa. Outros vão ligar o cavaleiro do cavalo preto com o nazismo. E há aqueles que atrelam o cavalo amarelo aos tigres asiáticos. Diante dessas especulações, veremos o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Bom, essa pergunta encontra-se registrada e respondida no próprio texto bíblico. Zacarias capítulo 6, versículo 4 e 5 diz assim: o que significam esses cavalos, meu Senhor? Perguntei ao anjo que falava comigo, e o anjo respondeu: eles são os 4 espíritos do céu que estão diante do Senhor de toda a terra. Sai para fazer o trabalho dele. No final dessa visão, Deus fala a Zacarias dizendo: vê, os que vão para o país do norte deram descanso ao meu espírito no país do norte. Ora, o país do norte é a Babilônia dos tempos de Daniel. Em Apocalipse parece representar um sistema religioso político corrompido que se organiza como uma forma de rebelião contra Deus. E quem não enxerga, queridos irmãos, a ideologia que tenta colocar de joelho o povo cristão? Não devemos nos render à ditadura do pensamento de uma cultura que avança contra o povo santo. No entanto, nada poderá ser feito para impedir seu avanço. Nós encontramos em Apocalipse capítulo 17, versículo 13, o seguinte: os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder, serão nomeados para os seus reinos por um breve período para reinarem com a besta. E concordarão em entregar a ela o seu poder e a sua autoridade. Versículo 17, porque Deus
colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. Então nós percebemos que o que está projetado, profetizado para acontecer, vai acontecer. Esse movimento anticristão e antissemita que se une agora, esse movimento que se une para combater o pensamento judaico-cristão, ele vai crescer. Esse sistema inclui, meus irmãos, sistema babilônico, profetizado, revelado no Apocalipse, inclui todas as religiões falsas baseadas na idolatria, necromancia, bruxaria, astrologia, práticas de ocultismo, meditação transcendental, clarevidência, projeção astral, leitura da sina. Todos esses pensamentos unidos em um mesmo propósito. Há quem defenda que o anticristo usará o ecumenismo para concretizar seu plano, se passando por um Deus conforme 2 Tessalonicenses 2, 4 e Daniel 11, 36. É provável, meus irmãos, que do tempo de João tenha interpretado que esse tempo profetizado estava relacionado aos seus dias, devido à perseguição sofrida pelo Império Romano. O próprio João disse que anticristo já estavam entre eles. Todavia parece que devemos esperar por um líder mundial no futuro que encarnará o papel do anticristo, o homem da iniquidade, que será destruído pelo sopro da boca de Deus. Assim, nós encontramos no relato da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 12, quando ele fala do surgimento do anticristo e também da sua derrota. O preterismo defende que tudo apontava para aqueles dias e que tudo teve seu cumprimento no ano 70. Isso só seria possível caso a datação do livro do Apocalipse fosse algo antes do ano 70 e não posterior, mas grande parte dos eruditos defende a datação do livro entre 90 e 95. Se assim for, como eu creio que é, deve-se esperar um cumprimento num tempo ainda futuro, quando o terceiro templo estiver construído. Por muito tempo, muitos não acreditavam na reconstrução do terceiro templo. Aliás, muitos não acreditavam nem na restauração da nação de Israel depois do Holocausto, né? Para muitos, Israel estava acabado. Mas em 1948, houve-se então ali o ressurgimento da nação de Israel. E hoje, meus irmãos, há todo um trabalho do Instituto do Templo trabalhando em projetos para a reconstrução do para a construção do terceiro templo. Está tudo pronto, tudo preparado. A verdade é que haverá um período de grande guerra e consequência dessas grandes guerras não pode ser outra. Será a fome. Guerras sempre existiram, mas Cristo falou de grandes guerras envolvendo nações contra nações e reinos contra reinos, conforme encontramos em Mateus 24, versículos 7 e 8. Quando olhamos para o texto de Mateus 24 e comparamos com o Apocalipse 6, é possível identificarmos claramente que são paralelos. Se compreendermos essas passagens como paralelas de Mateus 24, deve-se concluir que os discípulos identificaram o início do cumprimento profético do cerco de Jerusalém, quando o protótipo do anticristo poderia ser visto na figura de alguns imperadores romanos. Outros surgiriam ao longo da história, como a exemplo de Adolf Hitler. Embora os preteristas afirmem que o anticristo era Nero, temos um testemunho de Irineu dizendo que devemos esperar um anticristo no futuro. E aqui eu quero trazer para os irmãos a citação aqui de Lucas Banzoli, quando ele cita aqui o que disse Irineu. E nós estamos falando de Irineu, um dos pais da igreja que viveu entre os anos 130
em 202, ou seja, nos primeiros séculos ali. E qual era o pensamento de Irineu a esse respeito? O pensamento de Irineu a esse respeito é que o anticristo não era Nero, ou seja, deveríamos esperar o anticristo futuro. E assim se encontra a sua afirmação, abre aspas, quando o anticristo devastar todas as coisas nesse mundo, ele vai reinar por 3 anos e 6 meses e sentar no templo em Jerusalém. Depois virá o Senhor dos céus nas nuvens e a glória do Pai, mandando esse homem e aqueles que o seguem para o lago de fogo, mas para os justos ele traz os tempos do reino, isso é, o resto, abençoado o 7º dia, e restaurará a Abraão a herança prometida, na qual o reino do Senhor declarou que muitos vindo do oeste e do leste sentariam com Abraão, Isaque e Jacó. Contra as heresias, livro 5, capítulo 30. Note-se que a escatologia de Irineu era exatamente a mesma dos futuristas protestantes atuais. Fecha aspas para Lucas Banzoli. Para o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, essa perseguição aponta para algo que ocorre ao longo da história. A ideia do reverendo Hernandes é que essa perseguição aponta para todas as perseguições que a igreja sofreu ao longo da história. A consequência da guerra é vista nos cavaleiros seguintes, mas algo chama a atenção no texto. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra. Essa expressão demonstra que, embora seja um grande número, há um limite determinado para a matança. Ezequiel capítulo 14, versículo 21, nós encontramos agora, assim diz o Senhor soberano, como será terrível quando esses 4 castigos terríveis, guerra, fome, animais selvagens, doenças, caírem sobre Jerusalém e destruírem todo o seu povo e seus animais. Após a exaltação da razão e da ciência moderna, muitos se recusam a acreditar que Deus possa usar a natureza para disciplinar o homem. Tudo deve ter uma explicação natural e com isso o homem continua insensível à voz de Deus, enganando e sendo enganado. Paulo, escrevendo a sua 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12 e 13, encontramos, sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguição, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Apocalipse 6, 9 diz assim, quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Muitos foram martirizados e Deus trará justiça e vingança sobre as nações. A semelhança do que aconteceu em Zacarias, os cavalos foram enviados para a terra do norte para guerrear contra a Babilônia. Enquanto isso, o povo de Deus se preparava para a reconstrução de Jerusalém. No Antigo Testamento, o sangue era ritual. O sangue no ritual das vítimas do sacrifício era derramado na base do altar, conforme encontramos em Levítico 4, 7. O que isso significa? João vê as almas dos mártires sob o altar. Apesar de eles não terem sido sacrificados sob o altar, é visto como um tal, e seu sangue derramado diante deste altar. Por que isso? Porque todos aqueles sofrimentos dos mártires eram recebidos por Deus como um sacrifício, um culto a Deus. Lade chama atenção para esse fato ao escrever, abre aspas, o pensamento cristão emprega muitas vezes a linguagem da morte sacrificial. O apóstolo Paulo, enquanto aguardava a sua execução, disse, estou sendo já oferecido por libação, sacrifício, 2 Timóteo 4, 6. Alguns anos antes disso também, encarando a possibilidade de ser morto, ele tinha dito, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício da vossa fé, alegro-me, Filipenses 2,17. Os mártires do cristianismo, então,
são vistos como sacrifícios oferecidos a Deus. Fecha aspas para George Ladd. Na antiga aliança, após o acontecer o sacrifício no altar do holocausto, o sacerdote levava o sangue para o altar de incenso perfumado na presença do Senhor. Essa cena parece encaixar perfeitamente com a sequência do texto na abertura do 6º selo. Por quê? Porque nós encontramos, meus irmãos, exatamente isso. Apocalipse 6, 12, 14, encontramos assim: enquanto eu observava, o cordeiro abriu o 6º selo e houve-se um grande terremoto, o sol ficou escuro como um pano negro, a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de figueiras sacudida por um vento forte. O céu foi enrolado com pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Este sinal foi citado também por Cristo no Apocalipse, ou seja, no Mateus capítulo 24, nos versículos 29 ao 31. Ali nós encontramos também Jesus falando a respeito da sua vinda, e ele cita então esses sinais que aparecem aqui também, apontando que o momento do seu retorno é chegado. Segundo Mateus, Jesus disse que antes disso acontecer, era necessário o cumprimento de que falou o profeta Daniel. Isso se aplica, como bem sabemos, ao anticristo. Então, há de se esperar uma perseguição aos servos por parte do anticristo e seus aliados, conforme os versículos seguintes encontrados em Mateus capítulo 24, versículos 9 ao 22. Os irmãos podem conferir o que se encontra ali, onde Cristo chega à conclusão de que haverá uma angústia tão forte e, de fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos, ou seja, por causa dos eleitos. Os preteristas entendem que essa profecia já se cumpriu no ano 70, porém é possível que essa seja uma profecia de duplo cumprimento. Por exemplo, a assolação abominadora do que falou o profeta Daniel pode ter tido seu primeiro cumprimento com Antíoco Epifânio. Mesmo assim, Cristo interpreta como algo ainda a se cumprir no futuro. João também parece entender assim quando ele disse que os anticristos já estavam entre eles, todavia esperamos um homem da iniquidade. Se a profecia dita por Daniel teve seu cumprimento no ano 70, então a última semana de Daniel não deve ser esperada, mas a conta não fecha se considerarmos assim. Chegou o grande dia da ira de Deus. É assim que nós encontramos em Apocalipse 6, versículo 15 ao 17. Quem poderá resistir? Jesus disse que aqueles dias não fossem abreviados, corria-se o risco de ninguém permanecer vivo. Ou seja, nós estamos falando agora do momento da grande tribulação, ou do 3 anos e meio de grande tribulação. Note-se que tudo isso acontece com a presença do anticristo perseguindo os cristãos. Embora os acontecimentos relatados sobre as guerras e suas consequências possam ser notados ao longo da história humana, parece que nesse contexto a profecia se cumprirá nos dias do anticristo. Lade destaca que João profetiza que ao fim dos tempos a besta, o anticristo, perseguirá a igreja com a ferocidade a ponto de quase destruí-la. Se este é o momento profético relacionado com a presença do anticristo, novamente, como já dito antes, alguém pode argumentar que essa profecia se encaixa no cerco de Jerusalém no ano 70. É verdade. Mas quem pode garantir que ela também não está relacionada com o tempo do fim? Outra observação a ser feita sobre a ira de Deus é que, na verdade, a igreja não está destinada à ira de Deus conforme nós encontramos no texto bíblico. Contudo,
Também Lade vai citar o seguinte, abre aspas, a expressão dia do Senhor pode incluir todo o período que dará fim a esta era e dará início à era futura. Será o dia do julgamento dos perversos, dia da ira, um dia de redenção para os justos. Fecha aspas para Lade. Tudo indica que esses acontecimentos estão relacionados com a última semana profética de Daniel. Aqui eu encerro essa parte para depois continuarmos falando aí sobre os selados de Deus.